A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui é o evangelista Leandro Ricardo. Estamos mais uma vez aqui com uma reflexão da palavra de Deus. Nesta manhã eu quero transmitir essa mensagem para você. Estaremos começando agora um início de estudo, uma série de estudos bíblicos sobre o Sermão do Monte. É o livro de Mateus, capítulo 5 de Mateus. Iremos estudar sobre o Sermão do Monte. Está aqui, só para lembrarmos, vai ser uma breve introdução. Na verdade, vai ser vários vídeos que irei fazer a respeito do Sermão do Monte. Irei compartilhar no grupo Caminhando com Jesus e no meu canal Evangelista Leandro Ricardo. Então, se você quiser participar, assista aqui esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, comente, deixe seu comentário. Deixe alguma pergunta que quiser fazer a respeito desse texto, desse tema, ou até mesmo deixar sugestões para próximos estudos bíblicos que podemos fazer. Eu quero falar para vocês, estou usando como base o livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que é um referencial nesta área, um livro fantástico, 606 páginas, é um homem fabuloso. É uma série de sermão que ele pregou na capela de Westminster. São 70 sermões. No ano de 1959 ele pregou esses sermões e escreveu esse livro. Para nós entender quem foi Martyn Lloyd-Jones, vou contar brevemente uma biografia dele. Aos 23 anos de idade, o Dr. Martyn Lloyd-Jones era chefe assistente clínico do Sr. Thomas Horder, o médico do rei da Inglaterra. Inesperadamente, aos 27 anos, Lloyd-Jones voltou à sua terra natal, o país de Gales. Com o coração ardendo pela salvação de seus conterrâneos, alguns consideraram sua radical mudança de carreira como algo romântico, ou disseram que era loucura. Contudo, de uma coisa Lloyd-Jones estava seguro: tal mudança não foi sacrificial nenhum. Eu não desisti de nada, recebi tudo. Considero a maior honra que Deus pode conferir a qualquer homem o chamá-lo para ser mensageiro do Evangelho. Depois de 12 anos do ministério no país de Gales, doutor, título pelo qual era afetuosamente conhecido, voltou para Londres, onde ocupou por mais de 30 anos o púlpito da capela de Westminster. Em 1981, o famoso pregador, servo do Senhor, partiu para encontrar com aquele que chamara e capacitara. Irmãos, é um livro fantástico, recomendo para vocês. E irei fazer o estudo em cima desse livro, do Sermão do Monte, que eu acho que ele é fantástico. A introdução dele, ele se baseia numa pergunta: por que pregar o Sermão do Monte? Por que Jesus pregou o Sermão do Monte? E por que estudar a razão do Sermão do Monte? Primeiro, porque ele trata da vida da igreja moderna. Ou seja, naquela época ele pregou essa mensagem no propósito de tratar da vida da igreja moderna. Se naquela época era para a igreja moderna, imagine os nossos dias de hoje. Um dos pontos que ele encontrou que a igreja precisava entender o Sermão do Monte era a superficialidade. Naquela época a igreja vivia numa superficialidade. Imagine se nossa igreja hoje está vivendo a superficialidade. Então o Sermão do Monte é mais atual do que você imagina. Características que nós encontramos. Quando ele abordou esse tema, ele dizia: nada existe mais salutar para a vida cristã o que uma leitura histórica da igreja. O que é uma leitura histórica? É observar a história da igreja. Quando Jesus prega o Sermão do Monte, ele faz uma leitura histórica, analítica das leis mosaicas. Para quê? São leis que terrenamente eram válidas, mas que o homem colocou superficialidade nela, não estava aprofundado no coração. Então, Jesus prega o Sermão do Monte, tornando as leis mosaicas espiritual, um compêndio espiritual. E ele fala que a igreja precisa fazer essa leitura, não só do Sermão do Monte, mas fazer uma leitura da história da igreja. Precisamos conhecer a nossa história, dos movimentos espirituais da igreja, como Deus rompeu a história com o mover do Espírito Santo de Deus. O Sermão do Monte foi pregado primordialmente para os discípulos. E Mateus 5:1 diz: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte
E como se assentasse, aproximaram-se o seu discípulo, e ele passou a ensiná-lo, dizendo, ou veja, Jesus viu a multidão, subiu ao monte, mas o que ele fez? Ele começou a ensinar, então os discípulos assentaram, se aproximando de Jesus. Então a mensagem primordial, primeiramente, foi para os discípulos. Os discípulos precisavam entender a mensagem do Sermão do Monte, para então eles poderem sair e ensinar lá fora. Então, para nós, também essa mensagem é primordialmente para nós, igreja. Precisamos entender, porque sabemos que discípulo é aquele que imita a imagem do Mestre. Os discípulos estavam buscando a imagem do Mestre, Jesus. Então, é nosso desejo, é nossa obrigação conhecermos os princípios da vida cristã que está no Sermão do Monte, para que nós possamos ser capazes de ensinar lá fora aqueles que estão desejosos de conhecer o Senhor. Ao ponto de vista dispensacional. Se você não sabe o que é dispensacionalista, é a teologia que estuda a administração das dispensações dos tempos, das 7 dispensações. Não vou entrar no demérito disso aí, porque já é outro estudo. Mas para vocês entenderem bem o que isso quer dizer, a visão dispensacionalista, ele trata que o Sermão do Monte está falando de um reino vindouro, um reino que ainda não foi instaurado, que Jesus estava ensinando, um reino vindouro. Mas na visão do Dr. Martin Lloyd-Jones, ele concorda nesse ponto de vista, mas ele também concorda que o Sermão do Monte está aplicando o reino de Cristo. É o reino de Deus que ainda vai ser instaurado, mas o reino de Cristo que ele está ensinando para todos. Lucas, capítulo 17, 21 diz que porque o reino de Deus está dentro e em vós, quer dizer, está dentro e em vós. Jesus ensinou que o reino está dentro e em vós. Então o reino de Cristo ele estava instaurando naquele momento. A igreja precisa entender o Sermão do Monte, porque para chegarmos ao céu, devemos conhecer e entender os princípios que o Sermão do Monte está aplicando, porque isso é salutar para a igreja. Quando a igreja conhece os princípios que o Sermão do Monte fala, nós sabemos quais são os princípios para chegarmos ao céu. É como nós estamos vivendo como cidadãos brasileiros. O cidadão brasileiro tem que entender a Constituição um pouco. Sabemos que existem 250 leis da Constituição. E daí derivam-se outras leis que regem a nação. Mas sabemos que a Carta Magna é a Constituição. Então nós devemos saber que a nossa Carta Magna é a Palavra de Deus. E aqui, especificamente em Mateus 5, o Sermão do Monte, Jesus está dando uma carta magna para a igreja, para entender. Ali ele está ratificando o que é primordial para a igreja guardar. Só para você entender, dos 10 mandamentos que foi dado, somente 9 foram ratificados por Jesus no Sermão do Monte. Sabia disso? Apenas um não foi ratificado. E qual foi, meu irmão? Qual foi? Isso mesmo. O quarto, a guarda do sábado. Não foi ratificado para guardar o sábado. Por quê? Porque nós já sabemos que guardar o sábado é para Israel, para memorial de Israel. Para nós não é memorial. O que é memorial é a morte de Cristo na cruz do Calvário. O que é memorial é a nova aliança que ele fez na cruz do Calvário para nós. Nós temos que entender que Jesus faz essa nova aliança para nós. O Sermão do Monte trata-se e destina-se para os crentes, especificamente para os crentes. Ele é uma exposição do reino de Deus. O propósito é expor o reino de Deus e dando uma realidade, uma essencial realidade espiritual. O reino é, antes de tudo, algo que está dentro de nós. Trata-se de quando governa nosso coração, a nossa mente e nossas atitudes. Quando o reino de Deus está em nós e nós entendemos isso, o nosso coração, a nossa mente e nossas atitudes são dominadas pelo reino de Deus. Então, cumpra-se o reino de Cristo em nossas vidas e o mundo verá novamente a glória de Deus em nossas vidas. Essa é uma introdução bem básica do que é o Sermão do Monte. Ainda não iremos entrar profundamente. Nos próximos vídeos iremos falar sobre isso. Então quero deixar para você
esse vídeo, essa reflexão. Se por acaso você gostou, deixe aí um comentário, se inscreva nesse canal, compartilhe. Então participe conosco, deixe aí sugestões de tema para nós estudar. Amém? Que Deus abençoe a vossa vida, que o Espírito Santo do Senhor possa abrir a sua mente, seu coração, e você possa conhecer mais o Senhor, tendo comunhão e agradar a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês.